Senhoras e senhores, hoje nós vamos ter a oportunidade de falar sobre a indústria. Ora, a indústria é a essência de toda a base econômica de uma nação, de um país. Sem a indústria não há desenvolvimento. Para falar da indústria, a gente tem que olhar vários aspectos. Discutir o cenário atual da indústria no Brasil, né? Esse processo de desindustrialização que foi iniciado já há algumas décadas e está num patamar extremamente avançado, que não é bom para o Brasil. Falar da indústria hoje, numa mudança de governo, numa transição que é estratégica, onde nós temos aí o nosso novo ministro da Economia que deu um recado, deu uma mensagem para os empresários, para os industriais, né, que ele vai defender e vai fortalecer a indústria nacional, independente dos industriais. Ou apesar dos industriais, foi isso que ele comentou, apesar dos industriais. Mas a chamada dele é um toquezinho na orelha, um puxavantezinho na orelha, para aqueles industriais que gostam de ficar pendurados no guarda-chuva de um Ministério da Indústria e Comércio. Esse tempo acabou. Mas, para falarmos da indústria e da importância dela para o Brasil, convidamos um executivo internacional, um executivo da área industrial, um homem de formação técnica fantástica. Está aqui ao meu lado, Almir Galvão, este executivo que muito nos honra em estar conosco no dia de hoje para falar de um assunto extremamente importante. Falar de Almir Galvão, eu passaria aqui a tarde toda falando sobre ele, entraria pela noite, mas eu tenho que respeitar o tempo. E eu vou fazer uma leitura de um pequeno currículo do Almir. Almir é um executivo internacional com mais de 30 anos de experiência na gestão de operações de divisões de empresas multinacionais na América Latina. Ele não é um homem só que atuou no Brasil ao longo dos seus 30 anos de carreira. Ele atuou na América Latina, à frente de grandes corporações, e essas corporações permitiram a ele uma formação profissional na área industrial fantástica. Então, quem foram as escolas corporativas que educaram, que formaram Almir Galvão? Aí nós temos uma Kraft Foods, nós temos uma Nabisco, nós temos uma indústria nacional Maguari Souza Cruz, que, olha, Maguari Souza Cruz foi uma operação da década de 80, final, início da década de 90, essa foi uma operação de muito sucesso, que gerou muitas outras transformações na indústria brasileira. Almir também foi formado pela Paraty S.A., pela Vitamassa Cipan, uma grande indústria de alimentos do agreste do nosso estado de Pernambuco. Está aí à frente, dois grandes empresários, um empresário pai, filho e a filha, à frente dessa organização fantástica, que é a Vitamassa Cipan, a Palmeiron S.A., entre outras organizações que tiveram a oportunidade de contribuir na formação de Almir Galvão. Almir, seja bem-vindo ao nosso programa Ponto a Ponto com Fernando Caldas, pela One TV, canal 188. E para fazer a primeira pergunta a você, Almir, eu quero que você fale para o nosso telespectador, executivo e empresário que está nos assistindo da área industrial, qual o cenário presente da indústria no Brasil? Almir, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Obrigado, Caldas. Eu inicialmente gostaria de agradecer muito a esse convite. Me sinto honrado em estar aqui no seu programa. Realmente é uma satisfação enorme. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Nós é que agradecemos. Muito bem. Falar um pouquinho da indústria, da importância da indústria em nosso país, é uma coisa que, na verdade, me deixa muito feliz, né? Nós sabemos que o setor industrial no Brasil é um setor estratégico para a nossa economia. É um setor que, desde o princípio, vem demonstrando crescimento, vem contribuindo para a economia nacional, vem agregando tecnologia para a economia, vem formando mão de obra especializada. Né? Nós temos muita mão de obra hoje que é formada na base do SENAC, na base do SENAI, principalmente, da indústria. Né? Essa indústria tem contribuído de forma significativa. Né? E quando a gente pega, outro dia eu estava lendo, Caldas, um relatório da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, né?
onde ele mencionava, por exemplo, nós tivemos o PIB brasileiro, o ano passado, girou em torno de 6,6 trilhões de reais. E quando a gente pega isoladamente a indústria contribuiu com aproximadamente 20, 21% desse montante, ou seja, 1,2, 1,3 trilhões de reais. Se eu dessecar isso e vir e trazer para a indústria da transformação, nós estamos falando de algo em torno de 700 bilhões de reais, que gira em torno de 10, 12%. Isso é uma contribuição fantástica, significativa. Quando a gente pensa em termos de geração de emprego, né, a indústria hoje no Brasil, ela contribui com 9,4 milhões de pessoas de mão de obra direta. Para um país que tem 13, 14 milhões de pessoas fora do mercado ou desempregado, isso é uma contribuição fantástica, realmente. É uma coisa que realmente nos deixa muito feliz e satisfeito. Outro número interessante, né, que a gente às vezes não leva muito em consideração, mas, por exemplo, para cada número, para cada real produzido, né, de um produto dentro da indústria, isso é convertido para a economia algo em torno de R$ 2,58. Certo. Quando eu comparo isso, por exemplo, com o agronegócio, respeitando, obviamente, a pujança também do agronegócio, essa conversão ela é bem menor. Nós estamos falando de R$ 1 para R$ 1,68. Quando eu comparo isso com a área de serviço, por exemplo, eu estou falando em R$ 1 para R$ 1,50. Então, a importância da indústria nacional, a indústria nacional tem um peso enorme, é gigantesco. Ela foi quem alavancou o progresso desse país, o desenvolvimento desse país durante esses anos todos. Imagina o seguinte, outro dia eu estava até refletindo sobre isso, quais são os setores em que a gente não tem a indústria presente? Nós temos a indústria de alimentos, que vem desde o agro, com a base no agronegócio, até a indústria da aviação. Perfeito. Pergunto, quantos países no mundo produz e tem indústria automotiva? Talvez 30. E o Brasil está entre os 10 maiores produtores de automóveis do mundo. Indústria de aviação. Quantos países produzem aviões de grande porte? Tem muitos que produzem, mas produz de pequeno porte. O Brasil está e tem essa tecnologia de pronto. Perfeito. Então, eu acho que falar da importância da indústria ficaria curto até o nosso programa. Com certeza, né? o tempo é pequeno para abordarmos isso. E o cenário atual? Almir, como é que está a nossa indústria no cenário atual? Como é que está esse processo de desindustrialização? Fala um pouco para a gente. Caldas, o processo de desindustrialização começou aí por volta dos anos 80, né? Fim dos anos 80. Em 1985, nós tínhamos uma contribuição bastante grande da indústria em relação ao PIB. Certo, hoje, quando a gente pega hoje, por exemplo, o PIB da indústria de transformação, está em torno de 10, 12%, como eu já havia falado. Naquela ocasião, a gente tinha em torno de 21, 22%. Perfeito. De lá para cá, nós tivemos uma década de estagnação na nossa economia. Isso fez com que o industrial não se sentisse confortável, tá certo, para seguir investindo e seguir melhorando os processos industriais e ganhando produtividade. Perfeito. Passado esse momento, o país então voltou a tomar um crescimento. Exatamente nesse momento veio o plano de Collor, que foi a abertura digamos assim, eu diria assim, que foi a segunda abertura dos portos brasileiros, na verdade. E isso aí pegou a indústria nacional, na verdade, até um certo ponto despreparada para essa concorrência. Eu queria só abrir uma janelazinha no resgate, talvez o nosso telespectador não tenha conhecimento, mas o ponto, o presidente Fernando Collor, naquela oportunidade, eu acho assim, viu, ele abriu o mercado internacional para o Brasil importar produtos e ele fez isso tentando fugir um pouco do impeachment. Minha impressão foi essa, porque a inflação estava subindo e ele viu uma alternativa para tentar reduzir a inflação e, com a queda da inflação, e acalmar a população. Mas eu quero fechar essa janela para você continuar a exposição dessa abertura dos portos e um pouco irresponsável, né? Irresponsável até certo ponto. Obviamente que a concorrência ela é sempre salutar, né? Toda vez que você tem um concorrente, obriga você ou nos
estimula a buscar o aprimoramento, a melhoria contínua. Então, eu acho que, nesse ponto, ela foi benéfica, porque começou, de repente, a incomodar o industrial brasileiro, o empresário brasileiro, que começou a se mexer e começou a se mover. Acontece que ela veio num momento de debilidade da indústria, né? Do parque industrial. A defasagem tecnológica do parque industrial brasileiro. Muito grande em relação ao mundo. Enquanto a gente estava falando em recompor a indústria, o mundo já estava com programas de qualidade, já estava falando em just time, e estava com programas, não é que falando, já estava efetivamente praticando na prática, né? Enquanto que a gente ainda estava descobrindo e tentando descobrir. Eu me lembro, nessa ocasião, eu fazia parte do grupo Nabisco, né? E nesse momento a gente passou, em 1992, comecinho da década de 90, a gente passou a tomar conhecimento do que eram os programas de qualidade total, como é que a gente tinha que desenvolver aquilo, qual era a forma mais adequada para... Porque não adiantava pegar esse pacote, esse enlatado que vinha de fora e não trazer para a nossa realidade dentro da nossa fábrica. Tinha que tropicalizar isso. Né? Então, esse foi um momento realmente importante para a indústria, porque eu diria que foi o momento que ela conseguiu quebrar. De lá para cá, o que a gente tem visto que é uma tendência mundial, é a desindustrialização. Uma coisa é a desindustrialização num país desenvolvido, onde a indústria está consolidada, onde a gente já tem uma indústria que tem alta tecnologia, tem inovação. Né? O empresário está acostumado a buscar inovação, tem tecnologia, tem investimento em ciência. Perfeito. Existe aquela busca pelo novo constantemente. E outra coisa é você vir com um processo de desindustrialização no nosso país que não estava, lamentavelmente, preparado para isso. Naquela época, na década de 80, tive a vontade de conversar com um grande executivo de uma empresa canadense, e na oportunidade ele destacava que a empresa veio para o Brasil, na época com entrada de capital de máquinas, né, todo o seu parque industrial, foi a forma de integralização na entrada da empresa no Brasil, e o produto dela era um produto que sofria com a tecnologia, porque a chegada da tecnologia e do mundo digital fazia com que o produto dela deixasse de ser o carro-chefe, e questionava essa visão. Olha, a tendência natural é que o seu produto ele perca o espaço que hoje tem. Fernando, não nos preocupamos com isso, porque se o Brasil chegar num nível de consumo elevado, de uma tecnologia que vá pôr o nosso produto escanteado, nós vamos para um país subdesenvolvido, que lá nosso produto terá vida e longevidade acontecerá. É a visão da multinacional. Né? O empresário industrial brasileiro não pensa assim, ele pensa no mercado local, ele não tem essa visão de vamos para outros países subdesenvolvidos que possam levar o nosso produto. Ele ainda está muito fechado no país. É verdade. E sofre com esse processo da desindustrialização. Você colocou um ponto crucial, quer dizer, nosso país ainda não está preparado para isso. Não tem uma massa de conhecimento e tecnologia, e a indústria não está num nível, num patamar que possa absorver com tranquilidade isso. Né? É verdade. Como olhar esse processo, como enfrentar esse produto que é importado hoje da China. Não tenho nada contra a China, mas na hora que o produto chinês vem e acaba com a nossa indústria, isso é muito ruim, porque só gera desemprego para os nossos brasileiros. Não é isso, Alvir? É verdade, Fernando. A forma de enfrentar isso é buscar soluções tecnológicas, é preparar as pessoas, é preparar a mão de obra que está aí, é buscar tecnologia, é inovação. Isso é diário. Ou seja, não adianta a gente ficar pensando que hoje eu fiz melhor do que ontem e aí eu vou cruzar meus braços e não vou partir para uma coisa nova, buscar uma nova tecnologia, um novo conceito. Né? Nós temos que pensar também o que o meu concorrente está fazendo. Né? Qual é o meu planejamento estratégico? Onde é que eu quero chegar com a minha empresa? Né? Qual é a sustentabilidade que eu quero dar à minha empresa, né, aí ao longo da minha vida ou da vida da minha companhia? O que eu estou pensando para o futuro? E quais são os pilares que vão me dar essa sustentação?
Então, é muito importante que o empresário ele tenha sempre aquela visão do futuro, para onde eu quero ir. E pensar uma coisa, plano de contingência, que é uma coisa que eu vejo que, lamentavelmente, a gente observa. Certo. Muita gente faz os planejamentos estratégicos, pensa no futuro, mas esquece das contingências. Das contingências, né? Fala um pouco para o nosso Vamos falar um pouquinho das contingências. Eu quero pegar um pouquinho o que aconteceu aqui, bem pertinho de casa, no nosso quintal, que foi swap. Certo. Tá certo? Perfeito. Onde houve uma empolgação muito grande, Investimento pesado. Um investimento pesado, muita gente investiu, e obviamente quando os grandes investem, atraem os menores. Isso é bastante salutar que isso aconteça, né? E quando a gente vê, de repente, não foi bem aquilo, demos com a situação de desemprego em massa, uma desaceleração da economia e tal. Acho que existiu um pouco, talvez, faltou aquele... Todo mundo tinha uma empolgação muito grande. Faltou planejamento. E faltou planejamento. Foi mais emoção do que razão. Perfeito, acho que você resumiu muito bem. Então foi muito mais emoção do que razão. E a gente não pode agir em negócio com emoção. Pela emoção. A gente tem que agir com a razão, com o planejamento, com os pés no chão, sabendo o que vai acontecer e fazendo sempre o plano A, B, C, D, quantos planos forem necessários para garantir que o meu negócio vai estar sustentável, para garantir que o meu negócio tem longevidade, para garantir que eu tenho inovação na minha empresa, para garantir que eu tenha a minha indústria, que ela seja uma indústria de ponta. Perfeito. Almir, vamos deixar para o próximo bloco. O ponto que vamos discutir será o perfil da indústria pernambucana, o novo perfil da indústria pernambucana. Vamos aos nossos comerciais com os nossos patrocinadores, por favor. Tá esquecendo de nada, não? Celular, dinheiro, chave do carro. Ah, uma camisinha, pô. Prevenção não tem idade para acontecer. Por isso, a Prefeitura oferece o programa de atenção integral à saúde do homem nas unidades de saúde, com acompanhamento médico e exames laboratoriais, como teste rápido para sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis. Disponibiliza também preservativos gratuitamente. Se cuide e continue esbanjando saúde. Prefeitura do Recife. Eu não consigo ver mais onde cortar aqui, viu? Não é possível. Não, deve estar errado isso aqui. Como é que a conta de celular chegou nesse valor aqui? Eu sei lá, esse cara tem amigo no Brasil inteiro, ó. Tem ligação do norte ao sul. A gente vai ter que pagar isso. Você sabe onde achar esse sujeito? Nem eu. Inacreditável. Será que dá para gerenciar os custos de ligações na sua empresa? Claro que dá. Na Claro Empresas, dá para ter gestor online para todas as linhas. Claro, sua empresa merece o novo. Você não precisa falar várias línguas. Para entender todos os filmes ou séries na net, use a tecla verde. É só uma vez para ver o idioma que está no ar. E 2 vezes para assistir dublado em português. Somos parecidos. Se preferir legenda, use o botão amarelo. Com ele você ativa ou desliga as legendas disponíveis. Pronto! Agora o seu filme está falando a sua língua. Faça escolhas inteligentes e aproveite ao máximo a sua net. Senhoras e senhores, já tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre o cenário da indústria, né? O cenário nacional da indústria no nosso país. Falamos do ciclo do processo da desindustrialização no Brasil, o porquê e os caminhos que precisamos trilhar para que haja uma reversão nessa curva, né? E o crescimento, a volta do crescimento da indústria na base de investimentos do país e do fortalecimento do nosso PIB. E agora, nesse segundo bloco, vamos falar do novo perfil da indústria pernambucana. E eu peço para que Almir fale para o nosso empresário, para o nosso executivo da área industrial que está nos assistindo, a importância e a mudança desse perfil industrial pernambucano. Fala, Almir, para a gente. Caldas, eu queria resgatar aqui um pouquinho da minha própria história. Certo. Quando eu saí da universidade, em 1982... O setor mais, digamos assim... Formação em Química Industrial, hein? É verdade.
O setor, naquela ocasião, o setor mais importante da nossa economia aqui no estado era o sucro alcooleiro. E era interessante porque a indústria em Pernambuco ela era pouco diversificada. Já existia uma certa diversificação naquela ocasião, a gente já tinha a indústria, por exemplo, do vidro, a da cerâmica, né? A indústria de alimentos começava a despontar, mas de uma forma ainda muito incipiente. Né? Na época existiam aqui o que? A Pilar, Sagres, Pilar, né? Sagres e Confiança, ou seja, era um pouco a Silp, na área de derivados de leites e tal. Então, era naquela ocasião, todo mundo, eu me lembro como se fosse hoje, todo mundo que saía da universidade, todo mundo saía preparado para trabalhar no setor sucro-alcooleiro. Na usina. Nas usinas. Né? E, se não me falha a memória, se não me engano, peço desculpa se eu estiver equivocado. Nas usinas, refinarias. Em refinaria, tínhamos duas refinarias, é verdade. Duas grandes refinarias. Duas grandes refinarias e tinha mão de obra intensiva ali. Muito forte. Enfim. Vou resgatar o nome dela só em homenagem. É a Amorim Primo S.A., a PSA e a RAM. A refinaria de açúcar do Nordeste. Exatamente. Então, esse setor, um setor, daquela época nós tínhamos ainda a presença do IAA, na verdade, o Instituto de Álcool e Açúcar, etc. O que aconteceu com a indústria ao longo desse tempo? Eu acredito que naquela ocasião nós tínhamos ao redor de 42 usinas. Nos anos 60, 70, Pernambuco chegou a ter operando 42 usinas. Hoje em dia, talvez se resuma a 15, 17 usinas. Talvez um pouco menos. Ou talvez até um pouco menos, na verdade. Mas, por outro lado, quando a gente passa a entender essa história, a gente vê que o Estado se desenvolveu muito, pese a desindustrialização que aconteceu no país como um todo. Eu queria resgatar um pouco dessa sua trajetória industrial em Pernambuco, sobre aquele momento da decisão do governo de Marco Maciel entre investir num polo petroquímico para um polo alcoquímico, porque a base era a base justamente do açúcar e do álcool. É verdade. Ali foi uma decisão que afetou Pernambuco, não afetou Pernambuco? Sem dúvida, afetou Pernambuco. Uma má escolha, né? São as escolhas estratégicas que muitas vezes os nossos governantes não conseguem enxergar lá na frente quais são as consequências para a indústria local. Faltou planejamento estratégico para Pernambuco. Faltou planejamento estratégico e faltou fazer o plano A, B, C, D, etc. Eu acho que isso aqui faltou. Mas resgatando um pouco hoje a diversidade ou a diversificação que existe hoje nos setores na indústria pernambucana. A indústria de alimentos cresceu fantasticamente, né? Você citou duas ou três aí, hoje a gente tem a Vitarella, que é um monstro. Nós temos a Vitamassa, que é outro monstro, que é outro monstro. Celso fazendo expansões, está de parabéns, é um guerreiro, ele e o pessoal dele lá, os filhos. Então, nós temos hoje a indústria de vidro, que deixou de ser uma indústria apenas de fabricação de garrafa, passou a produzir vidro plano, uma tecnologia totalmente diferenciada. A indústria petroquímica, que antes limitava-se a Coperbo, hoje a gente tem uma refinaria aqui em Pernambuco, que obviamente tem muito ainda para avançar, e a gente sabe disso, mas ela está presente. Mas é uma cadeia, né? Líder de uma cadeia produtiva que vai poder ainda se estender e abrir outros braços. Outros braços, não é verdade? A indústria farmacêutica, que não disse ainda porque chegou, mas está chegando, uma hora vai chegar, uma hora vai... Esse polo farmacêutico, ele vai acontecer. Vai acontecer, eu tenho certeza absoluta. Está tudo fechado, né? Por enquanto está. Novartis lá, tudo fechado. Mas eu acredito muito que em algum momento isso vai ser retomado, eu não tenho dúvida disso. E a última, digamos, novidade para nós é a indústria automobilística, uma indústria de ponta, né, que trouxe e agregou muito valor ao Parque Industrial de Pernambuco. E diversificou, né? Ficamos com duas grandes frentes, ao norte e ao sul. O Estado não está mais... Porque antes o Estado, a indústria estava concentrada no Grande Recife, não é isso, Alvir? Então, até a década de 90, a concentração ainda era no Grande Recife. E hoje não. Hoje nós temos aí as duas grandes zonas, sul e norte do Estado, industrializado. É verdade. Isso foi muito importante para o desenvolvimento tanto da Mata Sul como da Mata Norte, né? Começamos muito fortemente na Mata Sul, depois
migramos agora, nesse momento estamos migrando ainda, tem muita coisa ainda para chegar na Mata Norte, né? Mas também a gente, eu acho que não esqueceu o Agreste. Né? O Agreste está se desenvolvendo, tem bastante indústria, a chegada, por exemplo, da Mondelez, né? Ainda a Zona da Mata, mas não deixa de ser um processo de interiorização da nossa indústria, a chegada da Perdigão Sadia também em Vitória, ou seja, a gente está crescendo essa base da nossa indústria. Né? O próprio Polo Gesseiro é um exemplo disso. Né? Então, eu acho que Pernambuco tem tudo, né, para resgatar e retomar aquela liderança regional, né, que possuía no passado. Né? Hoje eu acredito que a gente está entre os 10, é o 10º gerador de PIB, mais ou menos, em termos de Brasil, né? E em termos de industrialização, acho que a gente perde para a Bahia. Perdemos para a Bahia, né? Com certeza, não é verdade? Perdemos para a Bahia. Então eu acho que a gente tem muito ainda para caminhar. Existem alguns projetos que são estruturadores, né, para Pernambuco, e um deles é o aeroporto lá próximo, naquela região de Goiânia, que ali, por ser totalmente plano, ali tem um espaço. E na época da reforma do aeroporto de Guararapes, eu acho que estava à frente da Infraero o Carlos Wilson Campos, né, que estava à frente, e existia esse projeto para lá, para construir um aeroporto lá, já visando uma indústria fina, com a exportação de produtos, enfim, abriria-se uma nova frente, porque seria um aeroporto de carga e de passageiro. E esse conceito, ele terminou não sendo aplicado por conta do investimento, era mais barato fazer a reforma do aeroporto dos Guararapes. É verdade. Mas o projeto existe, está aí, é um campo para fortalecer a indústria no Polo Norte, né, Almir? É verdade. E um aeroporto ali vai atender não só a Pernambuco, mas também a Paraíba. Os dois governos podem trabalhar numa visão convergente. É verdade. E isso é estratégico para o país. E na chamada desses investimentos de infraestrutura, nós temos ainda a Transnordestina, que está aí, queira ou não queira, estão aguardando, não sei o que é que estão aguardando, porque as notícias não saem assim, não chegam, não são expostas com transparência do que é que foi feito, o que é que está faltando, o que é que está impedindo de fato a Transnordestina acontecer, que vai beneficiar o polo gesteiro. Né? Isso vai fortalecer o polo. O polo precisa da linha férrea. E como é que você vê isso aí, Almir? Então, sem dúvida, é muito importante e a gente acredita que exista e que venha mais transparência por parte do governo. Para que a gente entenda por que, por exemplo, uma Transnordestina está parada, há tanto tempo que está parada, aquilo já deveria estar se movimentando, aquilo já deveria estar sendo concluída. Né? Outro dia eu li uma reportagem, um negócio impressionante. A China conseguiu construir uma linha férrea de 2.000 quilômetros num prazo assim, sabe, de 2 anos, 3 anos. A gente está lutando com a Transnordestina há tanto tempo e não consegue desempacar isso, ou seja, não consegue com que isso avance. Né? A infraestrutura, ela é muito importante. Você citou a questão do aeroporto. Eu quero só abrir uma janelinha sobre a questão do investimento na ferrovia. Pois não. Em 2006, realizamos aqui, a nossa empresa realizou um seminário que foi muito importante, era o início de toda aquela linha de investimento. E foi citado na oportunidade pelo executivo da Companhia Nordestina, né, de Transportes, a CNF, a Companhia Nacional de Ferrovias, a CNF. Naquela oportunidade ele fez um comentário que o investimento de 1 quilômetro de ferrovia é $1 milhão. Bom, veja o custo, né, de uma ferrovia. Isso em 2006. Hoje eu não saberia dizer. Você trazendo aí a tecnologia da China, com certeza não é esse custo. Né? Com certeza não é, e isso tem muito a ver com o custo Brasil. Né? Se a gente, quando para pensar e coloca botar na ponta do lápis e a gente vê o que os nossos concorrentes, e aí concorrentes entendamos países, né, e não o nosso vizinho aí da indústria, o país, o que a China está fazendo diferente da gente? A gente precisa fazer o benchmark, a gente precisa fazer o dever de casa. Né? O governo precisa fazer o dever de casa, o governo precisa criar a estrutura e a infraestrutura para dar condição para que o industrial ele possa, sim, fazer os investimentos, buscar inovação, buscar tecnologia e ser competitivo. Perfeito. Li um relatório outro dia que comparava o Brasil com outros 18 países, não estava incluído aí Estados Unidos, Alemanha e tal, mas estava, por exemplo, Argentina, Peru, Chile, Colômbia, Canadá,
África do Sul e alguns outros, e nós, a indústria, em termos de competitividade, estava em penúltimo lugar. Poxa vida. Então, veja o espaço, o gap de oportunidades que nós temos. Porque a gente tem que ver isso pelo lado oportunidades. Positivo, lado não o lado negativo. Lamentavelmente não. Vamos arregaçar as mangas e vamos buscar. Vamos trabalhar. Vamos ser um país de ponta. Somos um país de 200 milhões de habitantes, com uma indústria belíssima, né? Diversificada. Com certeza. Indústria de ponta, que a gente já conversou aqui, eu acho que a gente tem que buscar isso. E precisamos cobrar dos nossos governantes. Cobrar responsabilidade. Não é só fazer medidas aí de fechar a delegacia de corrupção da noite para o dia. Tem que agir da noite para o dia no desenvolvimento do Estado e não nessas ações que não progridem e não trazem progresso para o povo de Pernambuco. Agora, Almir, o que é a indústria 4.0? Caldas, esse é um tema bastante apaixonante, eu diria, né? Então fala para a gente se apaixonar também o que é essa indústria 4.0. Vamos nos apaixonar juntos, né? Na verdade. Certo. A indústria 4.0, o conceito 4.0, é muito recente. É uma coisa que surgiu aí no ano de 2012, né? Onde o governo alemão, né, preocupado em desenvolver a sua indústria, em tornar a sua indústria competitiva. Né, em termos de expansão mundial. E eles já são para lá de competitivos. Pelo amor de Deus, né? Os caras estão buscando, mas esses caras não dormem, né? Passam a noite pensando na melhoria, na competitividade, na inovação. Então, preocupado com isso, eles traçaram um planejamento, né, estratégico, chamaram os empresários ou as empresas de ponta que tem lá alemãs para trabalhar nesse conceito 4.0. Né? Quero só resgatar um pouquinho a história da indústria, né? Por que 4.0? Acho que vale a pena talvez falar um pouquinho sobre isso. Nós tivemos a primeira Revolução Industrial, que foi em 1780, onde começou pela primeira vez a história do tear a vapor, que aquilo já foi um avanço, uma revolução no transporte, né? E foi a indústria movida pela locomotiva. Né? A locomotiva naquela época foi que trouxe o vapor, exatamente. Né? Foi que, depois, aproximadamente 100 anos depois, finalmente, com o advento da energia elétrica, a gente passou a ter os motores elétricos, pôde-se pensar talvez nas linhas de produção em série. Né? Foi digamos assim, esse momento em que a indústria deu o segundo salto quântico. Eu diria que a humanidade deu o primeiro salto quântico na primeira Revolução Industrial, depois nós tivemos a segunda Revolução Industrial, já foi um grande salto quântico, e o terceiro, que foi nos anos 70, quando nós tivemos, digamos assim, a microcomputação sendo aplicada no chão da fábrica. A partir do momento em que você passou a usar PLCs, né, no chão da fábrica, fazendo com que as máquinas ganhassem um nível de automação muito maior do que tinha na geração anterior. A partir desse momento... Pois não. Eu queria interromper você, abrir uma janelinha, tá certo? Nessa terceira onda, que foi na década de 70, tá certo? Nós vamos para os nossos comerciais com os nossos patrocinadores e vamos voltar em seguida no nosso último bloco, justamente na terceira onda industrial, que foi na década de 70. Vamos lá, nossos comerciais. Quer o dobro de internet para assistir a vídeos e ainda usar apps ilimitados? Com o novo Claro Pós, você tem o dobro de internet para curtir vídeos, filmes e séries. E ainda navegue ilimitado nos seus apps favoritos. Tudo isso no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Vem para o Claro Pós. E aí, tá esperando o quê? Claro, você merece o novo. Encontrar a senha do seu Wi-Fi pode ser mais fácil. É só entrar no site net.com.br/minhanet e acessar Minhanet com o seu login ou fazer o cadastro. Agora, com seu modem net ligado, basta clicar em Senha Wi-Fi Casa para ver todos os dados da sua rede e editar o nome ou a senha. Pronto, você atualizou os dados no site.
Agora precisa configurar seus equipamentos com os novos dados. Faça escolhas inteligentes e aproveite ao máximo a sua net. 2050. O mundo de hoje é bem diferente do que a minha mãe conta. Ela sempre me falou que o mar era sujo e que muitos animais viviam em extinção. Até que as pessoas se uniram para cuidar da natureza. E o planeta mudou. As florestas estão protegidas. E nas cidades, até o ar está mais limpo. Meu nome é Esperança. Eu agradeço a todos que lutaram e continuam lutando por um mundo melhor. Sim, ainda podemos salvar o futuro do planeta. Mas para que as próximas gerações ainda tenham esperança, precisamos todos agir hoje, junto a pessoas como você e eu. O Greenpeace luta pela preservação do meio ambiente, de maneira atuante e independente, pressionando governos e empresas que não cumprem suas obrigações com o planeta. Junte-se a nós ainda hoje para transformar a esperança em realidade, para nós e para as próximas gerações. Greenpeace. O futuro nasce agora. Muito bem, voltamos agora para o nosso convidado falar um pouco da terceira onda industrial no nosso país. Mas eu queria resgatar um pouquinho a segunda onda da Revolução Industrial. Foi na segunda onda que surgiram as empresas de auditoria independente, que é uma página à parte, viu, Almir? Uma homenagem aos nossos auditores, né? Eu sou um auditor independente também e gostaria de parabenizar os auditores que chegaram no Brasil, chegaram na Argentina, justamente no início do século. Que ótimo, eu não sabia. Com a vinda das multinacionais. Então, elas multinacionais que já existiam desde a Companhia das Índias Ocidentais, a primeira multinacional que atuou em Pernambuco, no Brasil, foi a Companhia das Índias Ocidentais. E aí vieram os auditores independentes na segunda, né, Revolução Industrial. Mas, Almir, com a palavra, com a terceira Revolução Industrial na década de 70. Bom saber dessa história, porque eu não conhecia, né? Então foi ótimo, realmente. Bom, voltando um pouquinho, resgatando um pouquinho a terceira, foi exatamente como eu havia falado, ou seja, a microcomputação finalmente chegou no chão da fábrica. Perfeito. A partir desse momento, o que a gente teve é uma evolução até chegar ao que a gente tem hoje de robótica, ou seja, já foi uma evolução enorme, é a indústria da internet, é a indústria de um monte de coisa que vem trazendo um arcabouço de inovação e tecnologia. Aí eu volto para a 4.0. Certo. Né? A 4.0 partiu dessa iniciativa do governo alemão e ela está baseada em alguns pilares, como, por exemplo, o Big Data, que é um sistema robusto onde vai armazenar os dados de toda a cadeia produtiva. Né? Depois você tem a própria internet na nuvem, que sem isso não dá para funcionar, é impossível você vai ter uma sala desse tamanho aqui para guardar todos os dados das empresas. Tem a questão da segurança, que é uma coisa que passa e preocupa todo mundo, porque afinal de contas, se você tem Big Data, tem nuvem, você não pode deixar a questão da segurança de fora. Imagina que você é industrial, está inovando, está desenvolvendo novos produtos na tua empresa e vem um hacker e hackeia ou tira ou descobre teus planos, a estratégia da tua empresa. Então, a segurança é uma coisa assim, muito importante. Eu não sou uma pessoa da área de sistemas, mas a gente entende que a segurança em sistemas é uma coisa. E aquele pilar que eu acho que está mais palpável para nós, que é a internet das coisas. Esse aí é que eu acho que é a grande revolução nisso tudo, porque esses outros pilares eu considero que são a infraestrutura necessária para que isso venha acontecer. E a internet das coisas é uma coisa fascinante. Você imagina, Caldas, que nós vamos poder chegar num supermercado com o nosso celular, vamos bipar aquele produto, imediatamente, na hora que eu confirmo a compra, ele já baixa do meu estoque, ele já gera a necessidade de um pedido de reposição. Né? Automaticamente ele vai para a área comercial
da indústria, que por sua vez vai para o chão de fábrica e vai haver uma explosão daquilo que a gente chama do planejamento e controle da produção, ou seja, a explosão de materiais, a explosão de matéria-prima. Coisa né? fantástica. Né? E se a gente pensar no agroindústria, mas, por exemplo, você imagina que o agricultor que planta tomate lá no interior do Rio Grande do Norte, né, ele vai ter já também sabendo qual que é a demanda dele para os próximos meses, para as próximas safras, ele vai conseguir planejar e projetar quantos hectares ele vai ter que plantar, quantos hectares. Isso vai trazer uma redução de custo, isso vai trazer uma eficiência, isso vai trazer uma sustentabilidade. Né? Em termos de meio ambiente, essa indústria é a indústria do meio ambiente, essa indústria é a indústria da sustentabilidade. Ela vai reduzir as perdas. Né? Hoje, normalmente, quando você vai fazer o desenvolvimento de produtos, você precisa usar a sua própria linha para desenvolver esses produtos. Né? E, na verdade, com esses dados todos que você vai ter do chão da fábrica, dos equipamentos, essa massa de dados que você construiu, informações que você construiu, você vai poder fazer uma simulação do rendimento correto, quanto você vai gastar de material, quais os custos que vão estar envolvidos, qual é a sua produtividade, se você vai ter perda, como você vai poder minimizar essas perdas. Então, eu acho que essa é a grande questão do negócio. No momento em que você botar uma embalagem, por exemplo, na tua linha... que é a quarta revolução, então? É a quarta revolução, é o quarto salto quântico, que eu acho que a humanidade vai começar a experimentar. Né? É um processo ainda, digamos assim, que até na própria Alemanha ainda está muito... na fase de aprendizagem, né? Quem vai puxar isso, naturalmente, são as grandes empresas, né? Mas no Brasil o governo já saiu na frente, viu? Ele já fez esse salto do quarto quântico do governo com o SPED. E aí ele fez o uso da quarta onda industrial, da quarta revolução industrial, para aumentar a arrecadação dele. Porque a multa é uma forma de aumentar a arrecadação. É verdade. Isso a gente tem que combater. Isso não pode ser aceito assim. Né? Essa quarta onda revolucionária de tecnologia não pode ser para aumentar impostos. Não, absolutamente. Não é para aumentar impostos e não é para aumentar a burocracia. Ao contrário, é para simplificar. A gente tem que ter na mente, na nossa cabeça, na nossa empresa, constantemente redução da complexidade. Cada dia que passa, o que eu observo muitas vezes, que eu acho interessante, chego numa determinada empresa, tem um nível de complexidade enorme. Quando eu estava na Kraft Foods, nós tínhamos um programa de redução da complexidade da operação. Simplificar a operação. Simplificar. O governo está aí para simplificar, para facilitar com que a iniciativa privada possa realmente desenvolver digamos, as ações de crescimento que vêm alavancar o crescimento do país. E tenha reflexo no preço do produto. É reflexo no preço do produto. Né? Essa quarta onda vai trazer, a indústria 4.0 vai trazer uma redução de custo muito grande, vai trazer também um desafio muito grande, porque cada vez mais a gente vai ter lotes menores e customizados. A gente precisa preparar a indústria para isso. Agora, só tem amanhã se a gente fizer hoje. Sem dúvida. Se nós não fizermos o nosso dever de casa hoje, se a gente não se preparar... Educar o profissional do amanhã para poder assumir papel importante nessa indústria. Exatamente. Nossas escolas precisam estar preparadas para isso. As universidades precisam estar atentas a isso, as escolas técnicas já têm que estar preocupadas com isso. Né? É muito importante eu formar um eletrotécnico. Mas é muito importante que na hora que estou formando esse eletrotécnico, eu já dou a ele uma visão de 4.0 e eu já dou a ele uma visão de gestão. Que eu acho que nós somos, os técnicos, eles são, digamos, o conceito técnico é para resolver o problema. Sim, mas é importante que na hora que ele esteja resolvendo aquele problema, ele tenha uma visão da contribuição que ele dá para a operação da empresa. Que ações eu posso tomar aqui para reduzir meu custo? Para aumentar minha produtividade. Isso é importante. A gente precisa fazer o dever de casa hoje. A gente precisa começar hoje. Se nós não garantirmos o hoje, dificilmente a gente chega no amanhã. E se chegar, chega aos trancos e barrancos. Com sabe, certeza. Carlos? Alguns empresários têm uma visão e têm feito um dever de casa, né? Às vezes sem esse recurso tecnológico de vanguarda,
Almir, e muitas vezes trabalhando com conceitos, treinando e capacitando o operador das máquinas com outras funções. Então, o operador da máquina também é responsável pela manutenção da máquina. Perfeito. Ele está ali atento em todos os sentidos. Então, ele não faz só a função de operador, ele também faz um trabalho da manutenção preventiva e olhando ali a pontos estratégicos. Aquilo que não pode, ele vai passar para o técnico especializado. Mas o que ele pode fazer, ele vai fazendo. Então, isso já é uma mudança. Isso é um processo de modernização da função do profissional. Vai enriquecendo o profissional também nesse sentido. É verdade. Agora, Almir, quando a gente está olhando toda essa complexidade, toda essa mudança, e a escola em participar com isso, qual é a integração que está ocorrendo entre os centros acadêmicos e a indústria em si? Em que momento isso... Está havendo uma convergência, uma relação bionífica entre a indústria e os centros acadêmicos? Eu ainda vejo isso muito... Gostaria que isso fosse praticado, digamos assim, com mais frequência no nosso país. Eu ainda vejo uma distância muito grande entre a indústria e a faculdade, e as universidades e as cabeças pensantes. Isso é que eu tenho observado ao longo da minha trajetória. E lamento muito, porque se a gente fizesse uma boa parceria, nós temos lá boas mentes lá, que poderia estar trabalhando em prol e contribuindo para a inovação. Então a pergunta que eu faço é, Caldas, por que não fomos nós que desenvolvemos o iPhone? Por que não fomos nós que desenvolvemos as placas solares para captação de energia solar, com tanto sol? Por que não fomos nós que desenvolvemos as pás mecânicas, as pás para energia eólica? Porque a gente investe muito pouco em tecnologia e inovação. Né? Eu estava lendo outro dia um ranking de formação de engenheiros e cientistas, né? Comparado, ou seja, de 144 países, o Brasil ocupa a posição 113. Veja o gap que nós temos aí, é um gap enorme. Eu queria só resgatar um ponto na questão da 4.0. Já tem muito empresário falando em 4.0, inclusive no nosso estado. E a gente fica feliz com isso, que as pessoas estão despertando para esse momento, para tudo isso. O que a gente tem que tomar cuidado é... Está mais presente lá no Polo do Norte, né? É verdade. Do estado, né? Aqui está bastante presente. Está bem presente. Mas eu tenho visto já empresários de porte médio. Certo. Tá certo. Empresários de porte menor já preocupados em assim, entender um pouco mais como funciona isso. Isso é bastante alentador, eu diria a você. Ou seja, o empresário está despertando para isso. Ele sabe que tem que fazer e como vai fazer, ele está buscando esse como. Né? Muito bem, muito bem. Olhando ainda esse momento da quarta revolução, como ficam as ferramentas de gestão na área industrial, amigo? Fala para a gente um pouco sobre as ferramentas de gestão. Dentro do que a gente chama Lean Manufacturing, que seria a manufatura enxuta, desde que esse conceito foi criado aí nos anos 50 pela Toyota e tal, nós temos hoje ao redor de quase 50 ferramentas diferentes. Eu diria que depende muito do estágio em que a indústria se encontra, o que a empresa se encontra, tá certo? Tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é o TPM. Dentro do TPM você tem 8 pilares, né? Um dos pilares é a melhoria contínua. Fala um pouco do TPM para o nosso telespectador. O TPM é a manutenção total produtiva, né? Onde você tem uma ferramenta, um grande guarda-chuva, que é exatamente esse TPM, e você tem os pilares que compõem o TPM, onde você tem a melhoria contínua, a manutenção a manutenção planejada, você tem a segurança, você tem o pilar do desenvolvimento, né? E você tem o pilar de projetos, por exemplo, na hora que você vai aumentar a sua capacidade industrial, na hora que você vai comprar uma nova linha, você já usa toda essa filosofia para trabalhar junto com o seu pessoal do chão de fábrica. Perfeito. Então, eu diria assim, depende muito do grau de estágio. Né? Você tem uma outra ferramenta que eu diria assim, para uma empresa mais de ponta, para uma empresa que está num nível, digamos assim, de gestão e de maturidade de gestão diferenciado, que é a WCM, que é World Class Manufacturing, que é classe mundial de manufatura. Essa já é
uma ferramenta que ela está mais, mais madura, né? A empresa estar mais madura do ponto de vista dos seus processos, da sua cultura em termos de melhoria contínua, inovação, porque ela tem muito mais pilares. Ela tem 10 pilares técnicos e tem os 10 pilares gerenciais. Perfeito. Tá certo? Perfeito. É uma ferramenta bastante interessante. Ela integra a área comercial com a área, a fábrica, né, como um todo, né, que ela passa pela área de qualidade, ela passa pela área de logística, ela passa pela área de manutenção, de produção, tá certo? E tudo isso, essa integração, ela parte do seu planejamento, né, estratégico, e vai permeando na organização. É preciso criar condições para que isso permeie e seja bem implementado na empresa, na indústria. Eu particularmente, ou seja, eu tenho prefiro, né, ou recomendo, né, que a gente comece com uma ferramenta mais simples, tá. Né, vamos partir do simples. Qualquer investimento de fácil acesso. Investimento de fácil acesso, tá certo? Com piloto. Eu defendo que a gente, sempre que vai fazer alguma coisa na indústria, na medida do possível, a gente rode o piloto. Certo. Eu tenho uma indústria, ela tem 10 linhas de produção. Eu vou implementar uma ferramenta dessa na minha indústria, eu não vou fazer uma implementação de 10 linhas de uma vez. Eu preciso pegar uma linha, não importa se ela é a mais complexa, perfeito, ou a menos complexa. Perfeito. Isso, na verdade, não faz diferença. Isso é indiferença, é indiferente, Caldas. Tá certo? O que eu preciso, na verdade, é definir quem é meu piloto. Eu vou rodar meu piloto, eu vou usar o PDCA, por exemplo, que é uma das ferramentas que a gente utiliza, né, nessa gestão, tá certo? Eu vou rodar o meu PDCA, que é o planejar, fazer, medir e ajustar quando necessário. Se depois que eu rodei o meu PDCA, o meu piloto rodou dentro daquilo que eu esperava, dentro dos meus objetivos, né, dentro dos meus indicadores, ótimo. A partir daqui fica muito mais fácil para a gente fazer a implantação nas outras linhas. Essas ferramentas você diria que são essenciais para uma boa gestão industrial? Essencial. Não dá mais para a gente continuar produzindo sem ter gestão. Existe uma máxima que diz o seguinte, isso aí eu chamo também a atenção, porque a gente tem que ter essa preocupação. Existe uma máxima que diz o seguinte, eu não posso gerenciar aquilo que eu não meço. Aquilo que eu não consegui medir, eu não enxergo. Perfeito. Mas essa medição tem que ser bem feita, ela tem que ter acuracidade. Não é qualquer dado que vai vir do chão de fábrica que eu vou, como é que chama? Alimentar o meu Big Data. Vamos chamar assim. Perfeito. Ele tem que ter qualidade. Então, na hora que a gente está implementando uma ferramenta como essa, a gente não só tem a preocupação de implementar a ferramenta, mas também de criar condições para que esses dados que vêm do chão de fábrica, eles venham com qualidade. Para isso é preciso treinar os profissionais do chão de fábrica, não é isso? É preciso treinar, é preciso motivar, né? É preciso fazer com que eles entendam qual é o papel deles como operador de máquina, de linha. É preciso ele entender que ele é uma peça importante e fundamental na organização. Gente é muito importante, Caldas. Eu queria abrir um espaço nessa sua trajetória, porque você tem uma experiência muito interessante nessa questão de educar o chão de fábrica. Eu quero resgatar um pouco o passado. Certo. Fala um pouco para a gente dessa experiência que você viveu e você implantou numa indústria pernambucana, que foi um processo de educação do chão de fábrica. Nosso tempo está acabando, mas eu quero abrir esse espaço. Então, vou ser rápido. Foi na Pilar, tive a honra e a oportunidade de trabalhar na Pilar, depois que a Nabisco comprou a Pilar. E, nesse momento, a gente trouxe aí algumas ferramentas para a gestão da Pilar. A gestão da Pilar, depois que saiu da família, não é? Se encontrava naquele momento a fábrica se encontrava naquele momento necessitando de um choque de gestão. E foi exatamente isso que a gente procurou fazer, foi dar um choque de gestão, mas a partir, não só um choque de gestão, não só um choque tecnológico, né, trazer a tecnologia que vinha dos Estados Unidos, em biscoito, em massas, etc., mas principalmente biscoito, que é o forte da Nabisco, mas principalmente na educação das pessoas
né, a trazer ferramentas de gestão, como o 5W2H, como o PDCA, que eu já citei aqui. Né? Então, também tive a oportunidade de implantar TPM lá numa indústria da Kraft, lá na Argentina, na minha última passagem. Quer dizer, são ferramentas. Né? Perfeito. As próprias ISO são ferramentas. São ferramentas de monitoramento de processos. Né? A gente tem que saber o que está acontecendo. Né? E trazer para o nosso negócio. Almir, agora dê a sua mensagem para o empresário industrial que está nos assistindo nesse momento, para aquele executivo que deseja fortalecer a sua carreira na área industrial. Que mensagem você dá para esses empresários e executivos? E fala um pouco, transmite uma mensagem para eles. Eu queria transmitir o seguinte. Primeiro, sou uma pessoa que acredito muito no Brasil, acredito muito na indústria brasileira. A indústria brasileira vai passar por uma transformação, vai continuar passando por uma grande transformação, sabe? É importante que individualmente e coletivamente todos procurem buscar constantemente o conhecimento, a educação, né? Seja ela através de simpósios, seja ela através de feiras, congressos, seminários. Envie seu funcionário para uma feira. Isso é um investimento, isso não é custo. Envie seu funcionário para uma feira de tecnologia, na medida possível, São Paulo, ou então para o exterior, né? Onde ele possa ver coisas novas, onde ele possa ver inovação. Invista em gente. Investir em gente traz retorno. Inclusive, é uma forma de reter o seu talento. Né? E quero dizer que estou à disposição. Né? E que podem contar conosco e com os nossos colegas lá na G5. Estamos à disposição para o que for necessário, o que for preciso. E agradecer a você, Caldas, por essa oportunidade ímpar. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua presença, um engenheiro químico industrial, presente aqui no Ponto a Ponto com Fernando Caldas, dando um show, né? Falando da indústria, que é tão importante, tantos empresários olham com a indústria com muito carinho, porque é o berço do seu negócio, né? Todos os grandes grupos começaram com a indústria, temos grandes grupos empresariais em Pernambuco e no Brasil, que o pontapé inicial foi na indústria, não foi em outro lugar, não foi no serviço, não foi na construção, foi na indústria. A indústria é presente em famílias consagradas, né? Famílias pernambucanas e famílias nacionais, tendo sempre como pontapé inicial a indústria em si. E para dar esse banho de conhecimento da indústria, estivemos aqui com esse engenheiro químico, executivo industrial internacional, Almir Galvão. Você que está nos assistindo, assista ao nosso programa na One TV, canal 188, participe, compartilhe em nosso canal no YouTube, convide outros colegas e amigos e empresários a assistir nosso programa e estamos à disposição para atender a vocês. Muito obrigado a todos, obrigado ao Almir Galvão pela sua presença e até o nosso próximo Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Muito obrigado e até mais.